Olá a todos, meu nome é Caio Hiroshi e neste vídeo eu e meu colega Wilson Satoshi iremos explicar um pouco como é que funciona o tombamento, né? E em seguida iremos dar uma breve explicação a respeito de porquê, né, da Torre de Pisa, que é uma das torres mais conhecidas do mundo, né? Ela não tomba mesmo tendo uma pequena inclinação. Bom, antes de mais nada, vamos explicar então como é que funciona o tombamento. Para isso, a gente vai utilizar um exemplo de um corpo no formato de um quadrado, né, sobre uma superfície retilínea. Essa superfície ela tem atrito. Bom, para começar a nossa análise, a gente vai trabalhar com os vetores, né, ou seja, as forças, né, que estão atuando sobre o corpo. São elas a força-peso, que ela vai estar ali centrada, né, no centro gravitacional do corpo, né, do centro de massa, e a gente tem essa força-peso, né? Em contraposição, a gente tem a força normal, que é a força que a superfície, né, exerce sobre o corpo. Bom, para a gente ter o tombamento, né, de um corpo, a gente vai ter que acabar exercendo uma força sobre o corpo. E essa força, né, que vamos chamar de F, ela vai estar atuando horizontalmente. Bom, para o tombamento ocorrer, essa força que a gente vai estar utilizando, ela não pode ser maior do que a força de atrito estático desse corpo. E por que isso? Bom, a força de atrito estático, né, ela ocorre quando a gente tem um corpo querendo se mover, no caso, mas ele permanece estático, né, permanece parado. Em outras palavras, se por acaso a força, né, que a gente está utilizando para mover esse corpo, para tombar esse corpo, for maior do que a força de atrito estática, esse corpo vai acabar deslizando sobre a superfície, fazendo com que a força de atrito estática se torne uma força de atrito cinético. Dessa forma, a gente não vai ter um tombamento, a gente vai ter um deslizamento, o que não é o caso deste exemplo aqui, né? Então, assim, esse é o nosso cenário, né, das forças. Então, a gente tem a força-peso, força normal, a nossa força aplicada sobre o corpo e a força de atrito estático, né, que vai fazer contraposição a essa força. Bom, quando o corpo está na iminência de tombamento, né, ou seja, a força que estamos aplicando, né, é uma força limite, e se ultrapassarmos esse limite, o corpo irá tombar, né, a gente tem esse cenário. A gente tem a força-peso atuando, né, no centro de massa do corpo, porém, a força normal, com essa força limite que estamos aplicando, ela acaba sendo deslocada. E para onde ela é deslocada? Bom, a gente tem que, quando o corpo tombar, no caso, né, ele vai tombar utilizando um centro de giro, né? Qual vai ser o centro de giro desse corpo? Vai ser este ponto aqui. Esse quadrado, quando ele for tombar, ele vai tombar assim, com um giro nessa região aqui. Ou seja, a força normal, quando ela é deslocada, ela vai para essa região, ela fica nessa mesma direção, na verdade. E aí, né, ela vai devido à força que a gente aplica sobre ela, que vamos chamar então de força máxima. E a força de atrito estático, né, como a gente pode ver, o corpo não se deslocou, né, sobre a superfície, ela vai permanecer. Então, a gente tem esse cenário, né, com o deslocamento da força normal. E como é que a gente calcula, né, essa força máxima? Bom, a gente pode utilizar os torques que estão, das forças que estão nesse sistema. E quais serão os torques que utilizaremos? Bom, são dois. O torque da força máxima, né, o torque da força máxima e o torque do peso. E por que não utilizar o torque da força de atrito estático e o torque da força normal? Bom, a gente pode ver que essas forças estão na mesma direção do ponto de giro. Em outras palavras, o torque delas é zero. Então, elas serão nulas aqui nessa nossa força resultante aqui, né, esse torque resultante. E o torque resultante ele tem que dar zero, já que o corpo ele vai permanecer parado. Vamos lembrar que ele está ali no limite, né, na iminência de tombamento, ele ainda não tombou. Então, as forças ali, no caso, ainda estão, né, em equilíbrio. Com isso, a gente vai ter, então, que o torque da força máxima, que é negativo, né, a gente pode conferir aqui que ele segue no sentido, no sentido horário, né, mais o torque da força-peso, que é positivo, já que ela segue no sentido anti-horário, é igual a zero.
Jogando esse sinal, essa nossa torque de peso, né, para o sinal da igualdade e cancelando os sinais de negativo, a gente tem que o torque de força máxima ele é igual ao torque da força peso. E como é que a gente calcula esses torques, né? Bom, o torque da força máxima a gente calcula pela força máxima vezes a altura, né? Que no caso seria o quanto a distância dele até o nosso ponto de giro, que seria a altura do nosso corpo. Já o torque da força-peso nada mais é do que a nossa força-peso, né? Vezes a distância dessa força, né? No caso do centro de massa, né? Do corpo, onde que a força-peso atua, até o nosso centro, o ponto de giro, né? O centro de giro. Então, a gente tem aqui essas expressões. Jogando a altura, né? Do outro lado da sinal de igualdade, a gente consegue aí ter a nossa expressão para calcular a nossa força máxima, né? Que seria o limite, a nossa força, né? Que causa a eminência de tombamento, que seria essa expressão. Quais seriam, então, as observações que a gente pode ter, né? Os dados que a gente pode recolher com essa expressão? A primeira coisa interessante que a gente pode ver, né, é que quanto maior a base, maior será a força necessária para realizar o tombamento. O que isso significa? Bom, se o corpo ele tiver uma base muito grande, a força necessária para poder tombar esse corpo, né, levar ele a ultrapassar a iminência de tombamento, vai ter que ser muito alta também, né, porque são assim, variáveis, né, no caso, diretamente proporcionais. O contrário acontece quando a gente for considerar a altura, e quanto maior a altura, menor será a força necessária para realizar o tombamento. Em outras palavras, se o corpo ele for muito alto, a gente vai precisar de menos força para estar tombando ele. Então, essas aqui são as principais, né, características do tombamento, né, numa superfície retilínea. Então, agora, o meu colega Satoshi, ele vai estar aí explicando mais ou menos como é que funciona, né, a Torre de Pisa, né, e por que ela não tomba. Olá! Antes de relacionar a Torre de Pisa com o tema abordado nesse vídeo, vou comentar um pouco sobre a Torre de Pisa. Senta que lá vem a história. Há uma lenda que diz que Galileu utilizou a torre para comprovar que a massa de um corpo não interfere na velocidade da sua queda, conforme mostra a imagem da direita. Mas não há registros oficiais desse experimento de Galileu. O que sabemos é que, de fato, a massa do objeto não interfere na velocidade da queda de um corpo. A Torre de Pisa está localizada na cidade de Pisa. Ela foi construída em 3 etapas. Teve início no ano de 1173 e demorou 177 anos até a sua conclusão. O desvio da linha de plumo, que é a diferença na horizontal entre o topo da torre e sua base, chegou a 5,1 metros. E após algumas obras para corrigir sua inclinação, atualmente está por volta de 3,9 metros, o que representa uma inclinação aproximada de 4 graus. A torre pesa 14.700 toneladas, com altura de um pouco mais de 55 metros. Mesmo com essa inclinação, por que ela não tomba? Na explicação anterior, vimos como a altura e a base de um corpo interferem na força necessária para que haja um tombamento. Agora, considerando um corpo homogêneo, o qual o seu centro de massa está situado no centro do corpo, colocando esses corpos em um plano inclinado, com atrito suficiente para que não haja deslizamento do corpo, podemos ver pelas figuras como a altura e a base interferem no tombamento. Na figura 1, que tem a base maior, podemos notar que a linha de força-peso não ultrapassa o ponto de giro PG. Logo, o corpo permanecerá em equilíbrio. Na figura 2, é apresentada a força máxima limite para que não haja tombamento, pois a linha de força coincide com o ponto de giro. Nesse caso, qualquer inclinação do corpo levará ao tombamento. Dizemos também que nesse ponto o corpo está na iminência de tombamento. Já na situação 3, a força-peso ultrapassa o ponto de giro. Sendo assim, o tombamento desse corpo será inevitável. Vamos voltar à Torre de Pisa.
Conforme demonstramos, apesar de sua inclinação, a torre de Pisa não tomba, pois a inclinação dela não é suficiente para que isso ocorra. Na animação, podemos ver qual seria a inclinação necessária para isso ocorrer. Espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima. Obrigado!